Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nosso culto hoje ele vai ser online por conta das chuvas. O excesso de chuva lá fora está violento e por uma questão de prudência. Nós vamos ler um texto que está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Perdão. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, de um modo especial hoje, por aquelas pessoas que moram em regiões com deslizamentos de barreiras, que estão sendo assoladas pelas chuvas que têm caído no nosso estado. Que o Senhor esteja amparando-os, protegendo-os, em nome de Jesus. E rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações através dessa mensagem de hoje, em nome de Jesus. Amém. O tempo em que nós estamos vivendo tem sido um tempo difícil de encontrar os verdadeiros adoradores, aqueles que são chamados para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. O texto lido é chamado de Bem-aventuranças, muito conhecido, faz parte do Sermão do Monte e fala dos verdadeiros valores do reino de Deus, valores que devem ser buscados por todos os que, tendo se tornado novas criaturas, fazem parte da família do Senhor. Aqui Jesus ensina aos seus ouvintes, tanto do passado como de todas as épocas, o segredo para uma vida de plenitude ou para se alcançar a verdadeira felicidade do ponto de vista da eternidade. As palavras do texto soam com certa estranheza para os que valorizam o ter em detrimento do ser. É sempre tempo de recorrermos à Santa Palavra de Deus a fim de alinharmos a nossa vida ao padrão estabelecido pelo Senhor. Por isso é imprescindível estar sempre voltando aos rudimentos da fé. As igrejas têm estado cheias daqueles que vêm em busca da resolução de seus problemas, sobretudo os financeiros. Para alcançar respostas, muitos são capazes dos mais absurdos sacrifícios
importados até, em sua grande maioria, de outros guetos espirituais. No entanto, o cristianismo, ele não é apenas conceitual, mas vivencial, relacional, experiencial. Logo, determinadas práticas são facilmente desmascaradas. Numa época de imediatismos, ninguém quer perder tempo com discipulado sistemático, no qual se aprende a andar no caminho. Bem-aventurança significa felicidade, bênção, alegria, autoprivilégio. E quem não deseja isso para si? O grande problema é que só se enxerga a bênção do ponto de vista material. As pessoas perderam a perspectiva da eternidade. Parece que o que vale é o aqui e o agora. E o pior é que muitas igrejas, no intuito de angariar adeptos, têm embarcado nessa atitude consumista. Em Mateus 6,33, Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Do que realmente Jesus estava falando aqui? Do consumismo dos gentios, que tem levado muitos a fazerem verdadeiras loucuras para conseguirem o que querem. Felicidade para uma esmagadora maioria é ter e ter cada vez mais. E como diria o meu sogro, a medida do ter parece que não enche nunca. E isso tem atravessado séculos. Quem são os bem-aventurados que priorizam os valores do reino de Deus? Vejamos, segundo o texto. Primeiro, são aqueles chamados de humildes de espírito. São aqueles que deixam de lado a autodependência e a autossuficiência e confiam inteiramente na suficiência da graça de Deus. O Senhor diz que deles é o reino dos céus. Segundo, os que choram. E que choro é esse? É o choro da lamentação e do quebrantamento pelos próprios pecados. Os que choram dessa forma, por este motivo, o Senhor diz que serão consolados. Em terceiro lugar, os mansos. Mansidão aqui não se trata de apatia ou mesmo covardia, mas rendição à vontade soberana de Deus. Aqui o Senhor está falando de força sob controle. Os que se rendem à vontade soberana do Senhor e se aquietam nele, sem nenhuma murmuração. Aos mansos, o Senhor promete: eles herdarão a terra. Depois vem os que têm fome e sede de justiça. Esses, além de ansiar por uma santidade que provém de Deus, também desejam ardentemente a manifestação da experiência de salvação aos que estão à sua volta. Esses pregam, semeiam a palavra onde quer que possam ir, em tempo e fora de tempo, mas sobretudo vivem essa palavra pregoada. A esses o Senhor promete: eles serão fartos. Depois vem os misericordiosos. Esses são os compassivos, que se solidarizam com a dor do outro, como se fora a sua própria dor. Os que acodem o necessitado, sem buscar reconhecimento ou aplauso da parte dos homens. O Senhor promete que esses alcançarão misericórdia. Em sexto lugar, vem os limpos de coração. São aqueles incapazes de julgar, de mentir, de difamar, ou mesmo proferir juízos infamantes para denegrir a imagem do próximo. E eu gostaria de aqui estabelecer uma diferença entre julgar e discernir. Enquanto julgar é estabelecer veredictos, determinar sentenças, prescrever penalidades, discernir ou desmascarar é necessário a sobrevivência espiritual para podermos escapar dos lobos
travestidos de ovelhas. Julgar é prerrogativa divina, mas observar para discernir e desmascarar é responsabilidade humana. E aos limpos de coração o Senhor diz que eles verão a Deus. Em sétimo lugar, vem os pacificadores. Esses, além de ter paz em seu coração, também são semeadores da paz. Jamais eles põem lenha na fogueira das dissensões. São apaziguadores por natureza. Esses são chamados filhos de Deus. Em oitavo lugar, os perseguidos por causa da justiça de Deus. Esses sofrem todo tipo de perseguição por causa do nome de Jesus, por pertencerem a Ele. É o que está acontecendo à igreja perseguida nos países onde não há liberdade de culto. Deles, o Senhor diz, é o reino dos céus. E em nono lugar, os injuriados e difamados por causa do nome do Senhor. Estes, como os anteriores, sofrem todo tipo de abuso, tortura e martírio por pertencerem a Cristo. O Senhor promete que grande será o galardão desses. Grande será a recompensa. O que é que nós aprendemos nessa brevíssima meditação de hoje? Primeiro, a nossa missão como igreja tem se tornado cada vez mais difícil em um tempo de relativismos. Contudo, apesar do cansaço pelo que vemos à nossa volta, ousemos crer e confessar os absolutos imutáveis de Deus. Que não façamos concessões a determinadas inclinações para vermos as igrejas cheias. Nós somos chamados como estamos, mas não para permanecer do mesmo jeito. Fazer parte do corpo de Cristo, requer transformação genuína. Segundo lugar, precisamos, enquanto cidadãos do reino dos céus, corrigir a nossa escala de valores. É necessário fixar os olhos nos valores do reino de Deus, que são eternos. E dessa vez o apóstolo Paulo chama a nossa atenção em Colossenses 3, 1 e 2, dizendo: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Em terceiro lugar, é imperativo voltarmos aos rudimentos da fé e deixar de dar crédito a tantas invencionices que têm adentrado a igreja contemporânea. Em quarto lugar, aprendemos aqui que existe um abismo que separa o cidadão terreno e o cidadão do reino. Enquanto o primeiro é bestializado pelos valores, desejos e inclinações da própria carne, sendo frio e calculista, capaz das maiores atrocidades para conseguir o que quer, o cidadão do reino de Deus, tem um padrão, um perfil, uma escala de valores que anda na contramão do mundo. Ele é feliz porque busca e prioriza os valores do reino de Deus em primeiro lugar. Ele é humilde de espírito, não se constrange de chorar pelos seus pecados. Ele é manso, tem fome e sede de justiça, ele é misericordioso, ele é limpo de coração, ele é pacificador, ele é perseguido e injuriado por causa do nome do Senhor. Por apresentar esse perfil, ele goza de altos privilégios da parte de Deus. E por último, o segundo grupo citado, mesmo representando uma minoria, é o que ainda torna o mundo habitável, suportável, porque ele é sal, é perfume e luz, no meio de uma geração pervertida e corrupta que jaz nas trevas. Que possamos engrossar as fileiras desse grupo, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus. Rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor visite as causas que para nós são absolutamente impossíveis do ponto de vista humano. Que o Senhor traga renovo e refrigério a quantos necessitam de uma intervenção poderosa do Teu Espírito em suas vidas. Que a graça os assista, que o Teu nome seja em tudo nessas vidas glorificado, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém.